Olá, oitavo ano. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de ciências do ano letivo de 2021. Eu sou a professora Taina Paula e é com muita alegria que dou início aos nossos trabalhos. Espero que estejam todos bem e que logo possamos estar convivendo, trabalhando juntos na nossa escola, o CMCB. A nossa aula de hoje aborda o capítulo 1, que trata sobre a reprodução nas plantas. Bem, antes da gente falar da reprodução especificamente nas plantas, vamos observar a reprodução de uma maneira geral. A reprodução é um processo em que um ou mais organismos produzem seus descendentes. Então, é através desse processo que as espécies de seres vivos conseguem se manter e se multiplicar no ambiente. Essa é uma característica também que diferencia os seres vivos dos seres não vivos. A reprodução nas plantas, bem como nos demais seres vivos, ocorre de duas maneiras. Nós temos a reprodução sexuada, que ocorre através da fusão dos gametas masculino e feminino, e garante a variabilidade genética na espécie. Gente, na reprodução sexuada, ocorre essa fusão dos gametas masculino e feminino, e isso faz com que os descendentes não sejam totalmente iguais aos pais, certo? O que garante a variabilidade genética na espécie. Já na reprodução assexuada, apenas um indivíduo participa do processo e origina indivíduos idênticos a ele. Dessa forma, não promove a variabilidade genética da espécie. Então, na reprodução assexuada, os descendentes são sempre cópias daquele que o originou. Então, não há a variabilidade genética. Bem, agora nós vamos observar as características e vantagens da reprodução sexuada. Nós já vimos que ela ocorre por meio da fusão dos gametas masculino e feminino e que, através dela, há um aumento da variabilidade genética da espécie. Por quê? Porque esses descendentes, eles não vão ser idênticos aos seus genitores, né? Promovendo, assim, uma variabilidade genética na espécie. Esse é o tipo de reprodução da maioria dos seres vivos, e ela também permite aos indivíduos sobreviverem a mudanças ambientais. Então, pessoal, nós sabemos que os indivíduos, eles interagem com o meio ambiente. Nós precisamos do meio ambiente para sobreviver. E esse meio ambiente, ele sofre alterações. Então, em uma população onde todos os indivíduos são idênticos, a menor alteração ambiental pode dizimar essa população, o que não acontece com uma população onde a reprodução é de forma sexuada. Observando agora as características e vantagens da reprodução assexuada. Nós vimos que na reprodução assexuada não há participação de gametas. Também não há a variabilidade genética. Por quê? Porque os descendentes na reprodução assexuada são clones, são idênticos àquele indivíduo que o gerou, certo? Exceto quando ocorre mutação. O que é mutação, professora? Mutação é uma alteração do material genético do indivíduo que ocorre de forma aleatória, tá? Então, a reprodução assexuada é um processo mais simples e, em geral, mais rápido, mas também é desfavorável do ponto de vista adaptativo e evolutivo, porque é aquela questão que nós comentamos anteriormente. Em uma população onde todos os indivíduos são idênticos, a menor alteração ambiental pode dizimar essa população e, assim, prejudicar a espécie. Então, agora que nós já observamos os dois tipos de reprodução, vamos observar a reprodução nas plantas. Bem, pessoal, agora que nós já falamos sobre os tipos de reprodução nos seres vivos, vamos falar especificamente da reprodução nas plantas, começando pela reprodução sexuada. Eu sei que vocês já conhecem o reino Plantae, já conhecem os 4 grandes grupos de plantas, mas vamos fazer um breve comentário sobre esses 4 grandes grupos, relembrá-los, e vamos entender também como a reprodução facilitou e favoreceu com que essas plantas se desenvolvessem e conquistassem o ambiente terrestre, tá? Então, observe aqui comigo. Nós sabemos que as plantas surgiram, descendem das algas verdes. O primeiro grande grupo de plantas a conquistar o ambiente terrestre foi o grupo das briófitas, que são plantas de pequeno porte, que não possuem vasos condutores. Como exemplo de briófitas, nós temos os musgos. O segundo grande grupo de plantas é o grupo das pteridófitas. As pteridófitas já são plantas com maior porte,
já possuem vasos condutores de seiva bruta e elaborada, além de caule e folhas maiores. Como exemplos, nós temos as samambaias, as avencas. O terceiro grande grupo de plantas é o grupo das gimnospermas. Já são plantas maiores, já são plantas mais adaptadas, que desenvolveram sementes, e como exemplos, nós temos as araucárias e os pinheiros. E o quarto grande grupo de plantas, o grupo que tem o maior número de representantes, é o grupo das angiospermas. Já são plantas que possuem flores, frutos e sementes, e, portanto, são mais adaptadas ao ambiente terrestre. Tá? A expansão das plantas no ambiente terrestre favoreceu também a expansão dos animais, já que as mesmas constituem a base das cadeias alimentares. Então, agora nós vamos observar como ocorre a reprodução sexuada em cada grupo de plantas, iniciando pelas briófitas. Nessas plantas, os gametas masculinos são flagelados. Então, o que são esses flagelos? São estruturas em forma de chicote que promovem a locomoção em meio líquido. Então, o que acontece? Olha nessa figura aqui. Os anterozoides, que são os gametas masculinos nas briófitas, eles vão nadar no meio líquido para chegar até a oosfera, que é o gameta feminino. E a partir daí ocorre a fecundação, que dará origem ao zigoto e ao novo ser. Então, a gente observa que as briófitas, elas dependem da água para a sua reprodução. Então, isso deixa essas plantas muito limitadas e dificulta a sua ocupação no ambiente terrestre, porque neste ambiente há necessidade de gotas de orvalho ou de chuva para que os gametas masculinos cheguem até os femininos. A reprodução sexuada nas pteridófitas também depende da água para a fecundação. Os gametas masculinos nas pteridófitas também têm flagelos e necessitam da água para se locomover e atingir, alcançar o gameta feminino. Mas as pteridófitas já apresentam mais adaptações ao ambiente terrestre. Vamos entender como é que ocorre essa reprodução sexuada nas pteridófitas, observando esse esquema que mostra a reprodução de uma samambaia. Então, olha só, na parte inferior das folhas da samambaia, nós vamos observar pequenos pontinhos. Esses pontinhos são chamados de soros. Esses soros, ao se abrirem, eles vão liberar estruturas chamadas esporos. Esses esporos são liberados no meio ambiente, são estruturas que vão dar origem ao gametófito. O gametófito é uma fase intermediária da planta. Esse gametófito, ele vai produzir o gameta masculino, que é o anterozoide, e o gameta feminino, que é a oosfera. Esse gametófito é, portanto, hermafrodita. E dentro dele, o anterozoide vai nadar até atingir a oosfera para que ocorra a fecundação. Após a fecundação, ocorre a formação da planta jovem, que vai se desenvolver. Então, agora nós vamos observar a reprodução sexuada nas gimnospermas. As gimnospermas já apresentam muitas novidades em relação aos grupos anteriores. Primeiro, elas apresentam a independência da água para a reprodução. Nas gimnospermas, nós já observamos estruturas relacionadas à reprodução bem evidentes, que são chamadas de cones ou estróbilos. Aqui nós temos na imagem o cone masculino e o cone feminino. Outras novidades que aparecem nas gimnospermas são os grãos de pólen. Observem aqui o grão de pólen. O que são esses grãos de pólen? São estruturas que vão proteger e abrigar as estruturas geradoras e formadoras do gameta masculino, que são as células espermáticas. Então, o grão de pólen, ele vai guardar e proteger as estruturas que vão formar o gameta masculino. Esses grãos de pólen, eles são levados pelo vento até chegarem ao óvulo. O que é o óvulo? O óvulo também é uma novidade nas gimnospermas. O óvulo é a estrutura que guarda e protege a oosfera, que é o gameta feminino. Aqui nós podemos ver na imagem. Os grãos de pólen levados pelo vento, ao chegarem a essa parte superior do óvulo, eles vão germinar e vão formar o tubo polínico, que é esse tubo que vai levar o gameta masculino, as células espermáticas, até o gameta feminino, que é a oosfera.
Quando isso acontece, ocorre a fecundação, forma-se o embrião, e esse embrião vai ficar guardado na semente, porque o óvulo, após a fecundação, forma a semente, que é essa estrutura que vai proteger e nutrir o embrião até que essa semente encontre condições favoráveis para germinar e assim formar a nova planta. A formação das sementes proporciona uma adaptação maior das gimnospermas ao ambiente terrestre, o que permitiu a sua expansão. Por fim, nós vamos observar a reprodução sexuada nas angiospermas. Nas angiospermas, pessoal, os elementos relacionados à reprodução sexuada encontram-se reunidos nas flores. E além das novidades evolutivas que surgiram nas gimnospermas, como nós vimos o surgimento do grão de pólen, do tubo polínico, dos óvulos e das sementes, as angiospermas ainda desenvolveram duas novas adaptações, que são os ovários e os frutos. Os ovários que vão proteger o óvulo e os frutos que vão proteger a semente. Após a fecundação, os óvulos dão origem às sementes, e os ovários formam os frutos, que dão maior proteção a essas sementes e contribuem para a sua dispersão. Bom, pessoal, agora que nós já sabemos que todos os elementos envolvidos na reprodução sexuada de uma angiosperma estão contidos na flor, vamos conhecer a estrutura de uma flor. Então, inicialmente, uma flor é dividida em duas partes. Nós temos o pedicelo ou pedúnculo, que é essa parte inferior do finalzinho do caule, que dá sustentação à flor. E o receptáculo floral, que é a parte superior da flor, onde estão todos os verticilos florais, que nós vamos conhecer a partir de agora. O primeiro verticilo floral é o cálice. O que é o cálice? O cálice é um conjunto de sépalas. As sépalas são essas folhas modificadas que ficam na parte inferior da flor. O conjunto de sépalas nós chamamos de cálice. O segundo verticilo é o corola. O corola se refere ao conjunto de pétalas. Aqui nós podemos observar as pétalas. As pétalas também são folhas modificadas, tá, pessoal? E a junção do corola com o cálice, esse conjunto, é chamado de perianto, tá? Na flor, nós também vamos encontrar o androceu. O androceu, aqui na parte interior da flor, se refere ao conjunto de estames, e esse conjunto de estames é o sistema reprodutor masculino da planta, tá? Então, vamos conhecer o estame, que faz parte do sistema reprodutor masculino da planta. O estame, pessoal, é essa estrutura aqui que nós podemos ver na imagem. Ele é formado de duas partes, o filete, que é esse canal, e a antera na sua parte superior. A antera é onde estão localizados os grãos de pólen. Os grãos de pólen, que nós já sabemos que são as estruturas que vão gerar os gametas masculinos, as células espermáticas na angiosperma. Seguindo aqui, nós temos também na flor o gineceu, que é formado pelo pistilo, essa estrutura aqui que nós podemos visualizar, que forma o sistema reprodutor feminino da planta. Então, vamos conhecer aqui a estrutura do pistilo. O pistilo, ele é formado pelo ovário, na parte inferior, pelo estilete, que é esse canal, e a parte superior, que é o estigma, tá? E dentro desse ovário, nós vamos encontrar o óvulo. Observa aqui o óvulo dentro do ovário, tá? O óvulo, que nós sabemos que é a estrutura que protege a oosfera, que é o gameta feminino da flor, tá? Então, nós podemos observar que a flor, ela apresenta os sistemas reprodutor masculino e feminino ao mesmo tempo. Então, eu posso dizer que essa flor é hermafrodita. Mas existem flores que apresentam apenas o sistema reprodutor masculino, o androceu, e existem flores que apresentam apenas o sistema reprodutor feminino, o gineceu, certo? É importante lembrar que nas flores hermafroditas há mecanismos que dificultam a autofecundação para promover a variabilidade genética na espécie. Bem, pessoal, agora que nós já conhecemos a estrutura de uma flor, nós vamos entender como é que ocorre a reprodução sexuada nas angiospermas.
Primeiro, o grão de pólen, ao cair no estigma da flor, forma o tubo polínico que eleva os gametas masculinos até o feminino no óvulo. Então, observa aqui nessa imagem comigo. Nós vimos que os grãos de pólen estão localizados nos anteras do sistema reprodutor masculino da flor. Esses grãos de pólen são liberados e são levados a chegar ao estigma, que é a parte que faz parte do sistema reprodutor feminino da flor. Esse grão de pólen, ao chegar aqui ao estigma, ele vai germinar e formar o tubo polínico, que é esse canal que vai levar o gameta masculino, as células espermáticas, até o óvulo, onde está a oosfera, que é o gameta feminino da flor. Quando isso acontece, ocorre a fecundação e a formação do zigoto, que formará o novo indivíduo. Após a fecundação, ocorre que o óvulo forma a semente. A semente, que é essa estrutura que vai proteger o embrião e vai nutri-lo até que essa semente possa encontrar condições favoráveis de germinar. E nas angiospermas, o ovário, que é essa novidade das angiospermas, vai formar o fruto que vai dar também proteção a esse embrião e nutrição, até que essa semente possa encontrar condições favoráveis no ambiente, germinar e formar a nova planta. Então, nós observamos aqui que as sementes e os frutos nas angiospermas são adaptações que permitiram com que essas plantas ocupassem o ambiente terrestre, e por isso elas formam o maior número de plantas encontradas no ambiente terrestre. Essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós continuaremos falando sobre reprodução nas plantas. Façam as atividades disponíveis na plataforma. Um abraço em todos e até lá!